nascimento de uma igreja é como o despertar de uma flor. Tudo começa com uma pequena semente, a fé, no coração de algumas pessoas. Assim como a semente repousa na terra, escondida e silenciosa, o sonho da igreja nasce no íntimo, no lugar secreto da oração. No início, parece frágil, a semente precisa de cuidado, regada com esperança e nutrida pela palavra. Há dias de sol e dias de chuva, e ambos são necessários para que a raiz se fortaleça. A terra precisa ser trabalhada, as pedras removidas, os espinhos afastados, da mesma forma que os primeiros membros precisam vencer desafios, aprender a perdoar e permanecer unidos. Então, um broto aparece. É a primeira reunião, o primeiro louvor, o primeiro sorriso de comunhão. O crescimento é lento, mas cheio de vida. E quando menos se espera, a flor se abre. A igreja floresce, tornando-se um lugar de refúgio, beleza e perfume para todos que se aproximam. Assim como a flor atrai o olhar de quem passa, a igreja atrai corações cansados, sedentos de amor e paz. E o ciclo continua. Cada pétala que se abre é uma vida transformada. Cada nova semente lançada é um convite para que outros também floresçam no jardim de Deus. Aí nós viemos pela fé, era um seminário, o instituto era no fundo da Igreja Memorial, o fundo da Igreja Memorial. A Igreja Memorial, naquele tempo, era a biblioteca. Minha esposa veio na frente, eu vim depois, estava despedido do meu sogro, foi uma despedida muito chata entre nós dois. Eu pregava do jeito que eu sabia, e pessoas se convertiam. Então, eu cheguei a essa conclusão que quem fala é o Espírito Santo. Você pode até falar alguma coisa errada, ou muitas, mas, como obra do Espírito Santo, eu me lembro que no quartinho que eu estava, era um quarto assim, com aquela telinha fina, que é de 4 milímetros. Pisou, quebrou, certo? A Débora, minha filha, dormia num beliche. A Mara, por ser maior, já dormia no dormitório das moças, junto com as moças lá, do outro lado. E eu e minha esposa, a gente dividia um guarda-roupa, assim, uma cortina, com a Débora e a Leia. Era no seminário, Lá era interno, depois, até um tempo agora era interno, certo? Mas no outro ano já inauguraram o seminário novo, que você conhece, né? Seminário novo. E nós fomos para lá. E lá nós terminamos o curso. Nesse interim, quando chega o primeiro ano aqui do seminário, eu fui convidado para trabalhar no Jardim Flórida. Tem uma congregação lá, uma igreja lá. O pastor Nelson Alves dos Santos, era um pastor muito bom, conhecido da associação toda. Um dos grandes homens de Deus de Mato Grosso do Sul, que o povo não conhece mais. Faleceu talvez há uns 10 anos. Homem de Deus. E era ele, o pastor Williams e a irmã Ana Oleman, que andavam junto para cá e para lá. E eles levavam pessoas a Cristo e pessoas para o ministério, certo? Eram 3 pessoas para o ministério. Então, depois de lá, passado 1 ano e meio, a primeira igreja me convidou para ser seminarista aqui na primeira igreja. Porque eu já tinha família, eu já tinha 40 anos, minha esposa, filha, tudo, né? Eu falei, professor José Pereira Lins, que faleceu há bastante tempo, não sei quem vive aqui há muito tempo, conheceu. E eu sentia muita dor de deixar os irmãos lá do Jardim Flórida e vir aqui. Nesse interim, em 81, meu sogro faleceu, em agosto, certo? Em agosto, pertinho do Dia dos Pais.
E minha esposa já estava lá, que estava cuidando dele. E eu estava com umas filhas minhas aqui. Aí, passado um tempo, o pastor Mário Antônio da Silva, você conhece? Pastor Mário? Ele me convidou se eu não queria trabalhar lá no quarto plano. Convidou eu e minha família. Mas aí foi outro acontecimento. Certo. Porque nessa hora eu já estava com 4 anos de seminário. Certo? Estava com 4 anos de seminário. E eu conheci as igrejas do Paraná. E sem querer criticar Dourados, naquele tempo Dourados era feio. Aquela Rua Bahia, Rael Bonfacker, era tudo terra. Nossa. Tudo terra. Aí o pastor Mário me levou lá e falou, pastor Francisco, olha, nós estou convidando você, para se você quiser trabalhar aqui. Naquele tempo, vinha umas, você já deve ter visto em Dourados, em outro lugar, vinha umas capelinhas de madeira assim, ó, que vinha dos Estados Unidos. Coisinha feinha assim, né? Eu olhava e dava arrepio. Então, e eu não pensei logo, até não decidi logo, porque eu conhecia Maringá, Luanda, sei lá. E lá eram bonitas, e aquelas igrejas grandes, eu pensava assim, e eu pensava com meus botões aqui, puxa, eu quero ir para uma igreja grande, eu me achava. Graças a Deus que não me achei, que me perdi, mas eu me achava. Mas o tempo passou. Aí eu tive a segunda revelação. Eu não tinha dado a resposta para o pastor Mário, tinha passado quase 2 meses, talvez, porque eu não sabia o que fazer, certo? Aí eu tive outra revelação. Eu vi aquele terreno, que o pastor Mário tinha ido lá e me mostrou, eu vi aquele terreno. E vi um portão grande, que é exatamente onde entram os carros hoje. E naquele portão entravam muitas pessoas e saíam muitas pessoas naquele portão. Aquilo foi uma revelação clara, sim. Deus me mostrou claramente. Aí depois disso, procurei o pastor Mário. Falei, pastor Mário, aquela proposta de estar de pé, sempre está de pé, porque eu não via na hora. Aquela proposta de estar de pé, está de pé. Bom, então eu vou. E a igreja lá, a segunda igreja batista, que é uma igreja muito grande, muito boa, né? Ela tinha lá, ela ia me dar casa para eu morar. E o culto, o terreno não tinha nada. E então, na rua de trás, assim, na Maria Roslene, a rua que passou ônibus, tinha uma casa que era do irmão. E a igreja alugou para mim, para a igreja lá. E aí tinha uma garagem grande. E eu ia começar a fazer os cultos lá na garagem. Certo? Começar a fazer os cultos lá na garagem. E foi o que aconteceu. Comecei a fazer os cultos na garagem. Você conhece a irmã Maria Lídia na igreja, não conhece? Ela se converteu na minha garagem. Primeiro membro da igreja. Primeiro batismo da igreja. Era ela e outra irmã chamada irmã Dícia, que ela faleceu. As duas. Quem batizou foi o pastor Mário, porque eu não era pastor ordenado. Então nós fomos lá no Rio, indo lá para Ponta Porã, e o pastor Mário as batizou. Eu estava na Presbiteriana Independente, na 17. Mas aí, um dia a Auride, que era vizinha minha, me chamou para ir lá. E nesse dia, aí não voltei mais para outra igreja, fiquei só lá. Sim. Aí nós íamos na escola dominical, aqui no caso do pastor. Aí eu fiquei. Aí falei, pastor, queria me batizar. Aí só que me batizou foi o pastor Mário. Sim. O pastor não era pastor ainda, né? Uhum. Aí ele me batizou, eu fiquei até hoje. Aí tive os filhos. Os filhos também se batizou lá também, o Marco, o André, Marcelo, tudo se batizou. A senhora foi a primeira irmã? A primeira mesmo. Olha, parecia uma coisa, quando eu assim que me converti, minha casa era 2 pecinhas só de madeira, tudo velha. Aí, meu esposo trabalhava em negócio de centro. Trabalhava em negócio de centro, né? Aí,
Um dia a minha cunhada chegou aqui e falou, 5 horas da manhã, minha cunhada chegou aqui e falou, ó, se você não voltar pro centro outra vez, o diabo vai pôr fogo na tua casa. E sua esposa era do centro de Era do Macumba? centro de Macumba. A família dele tudo era. Ele marcou o dia e a hora, o trem. Pra E querer foi, fazer mal pra e meu marido estava aqui 2 anos trabalhando. E eles eram tudo pequenos, tudo pequeno. Eu não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, não tinha nada disso. Aí, minha filha, levei o fogo do quarto para a cozinha. Agora de que não sei. Porque não tinha, nem eletricidade não tinha, era lamparina. Não tinha lamparina. Aí queimou tudo. Queimou a casinha? Queimou. Tem um que eu tinha feito 1 ano naquele dia. Eu ponhava ele para dormir nesse, né? E ele, nesse dia, não quis dormir, graças a Deus. E era só o quarto e uma cozinha, né? Aí ele ia morrer queimado. Né? Nesse dia ele não quis dormir, graças a Deus. Aí na mesma hora o pastor chegou aqui com a pastora Débora, me ajudou tudo, falou que ia ajudar em tudo. Ele juntou os Vicentinos também. Com 15 dias estava com a casa mais grande, mais melhor que aquela. Graças a Deus, né? Aí foi indo, graças a Deus. Aí animou, os meninos cresceram tudo, fizeram uma casa mais grande, graças a Deus. E hoje eu me sinto feliz. E ali a senhora já viu que valia a pena. Valia a pena. E como valia, viu? Aí ele saiu do centro também, né? Só que ele não era firme na fé, sim, fraco. Mas só que ele ia também, né? E tudo. E graças a Deus, hoje eu estou. A senhora permaneceu. Eu nunca pensei em sair da igreja, nunca. Porque o pessoal me ajudaram demais mesmo. Tudo, graças a Deus. Glória a Deus. E hoje a senhora é feliz. Graças a Deus. Meus filhos, tudo muito bom para mim, todos eles, né? Graças a Deus. Todos eles na igreja também. Que bem. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, eu quero saudar a todos com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus. Eu creio, sem dúvida, que a Igreja Batista Boas Novas nasceu no coração de Deus. E, por volta do ano de 1982, quando foi inaugurado o bairro, o BNH, Quarto Plano, era assim que a gente chamava, mudaram da segunda Igreja Batista para esse bairro, para o Bela Vista, né? Muitas famílias da igreja. E assim nós começamos a realizar cultos na frente da casa dos irmãos aqui aos domingos à tarde. E logo sentimos que precisávamos convidar alguém para implantar o trabalho aqui. Foi nessa ocasião que a segunda Igreja Batista, que nós convidamos o pastor Francisco Melhado Jores, então ainda era seminarista, e ele veio para cá, a igreja, nós alugamos uma casa para ele aqui na entrada do Quarto Plano, uma casa boa, e ele começou o trabalho nessa casa. E compramos esse terreno onde está hoje todo o templo, medindo 700 metros quadrados. Por muitas vezes eu andei pelo bairro de bicicleta procurando o melhor lugar possível para que a igreja pudesse nascer num lugar onde ficasse mais visível. E Deus abençoou que encontramos esse espaço. E o pastor Francisco veio para cá e nós conseguimos recursos. Esse terreno foi comprado com apoio financeiro da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. A convenção deu dinheiro e a Igreja Segunda de Dourados comprou esse terreno. Logo o pastor Francisco veio também, era para construir uma capela pré-moldada,
mas ele disse, não, pastor Mário, vamos deixar sem construir a capela pré-moldada e eu vou trabalhar para construir em alvenaria. E aí ele construiu aqui o primeiro templo, que cabia talvez umas 60, 70, 80 pessoas, e o trabalho deslanchou. Isso em 1985, então Deus preparou, abençoou, e com 76 membros foi organizada, então, a Igreja Batista Boas Novas aqui na cidade de Dourados. Eu gostaria de dizer uma palavra de Paulo. Paulo disse, eu semeei e Apolo regou. Eu podia parafrasear Paulo dizendo, eu comecei a semear. O pastor Francisco regou. E Paulo diz, Deus é quem dá o crescimento. E todo esse crescimento, tudo que aconteceu aqui, toda a glória pertence ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então nós semeamos, pastor Francisco regou, outros pastores e obreiros regaram, e hoje nós vemos o trabalho completando 40 anos, uma prosperidade abençoada. Parabéns, Boas Novas, pelo seu 40º ano de vida. Que Deus faça continuar prosperando. Em nome de Jesus. O tempo que nós estamos aqui na igreja já fez 37 anos. 37 anos que nós estamos aqui. Ah, lembro, né? Era muito diferente. Era bem diferente, muito diferente. Tava no começo, só tinha sala aqui de baixo e uma casa aqui no fundo, né? E aí tudo começou, muito trabalho, muita obra, muito esforço. Pastor Francisco, eu só lembro que o pastor Francisco dava conta de encher o pátio de pedra brita para nós bater bitoneira ali, quase morria. Então eu ajudei muito, né? Me lembro que nós uma vez fizemos um churrasco debaixo de uma lona ali, quase morremos debaixo de chuva, fumaça. E todo mundo ajudava para construir. Dia de domingo, quantos domingos que as mulheres vinham cozinhar e a gente vinha trabalhar. Trabalhava domingo o dia inteiro, batendo bitoneira, puxando massa aí para a galeria. Essa galeria, acho que eu sei até quantos ferros foi colocado nela. Como toda obra, né? Ainda mais quando se fala em igreja pequena, né? Com poucos membros, mas todo mundo empenhado, né? Passou muitas pessoas valorosas aqui, que trabalhou, deu o seu suor aqui nessa igreja. Olha, teve vários, né? Nesse período do começo, teve vários. A gente tinha um grupo de casais, né? E a gente fazia muito retiro, acampamento. Então, e acontecia coisas nesses acampamentos que era muito bacana. E aqui na igreja mesmo, eu me recordo que as telhas de cima a gente puxava com essas telhonas grandes, que hoje não é mais elas, né? Nós amarrava com a corda e puxava numa carretilha. Eu, Arildo, Lorival. Era muito trabalhoso. Isso aí ficou gravado. Olha, eu acho que, como tudo não teve um começo, e esse trabalho que foi feito sempre veio melhorando, né? Em todas as áreas, todas as fases da igreja foi melhorando. Para chegar hoje no que está, houve muita mudança, teve muita coisa assim que quem hoje está na igreja não sabe, nunca viu nem falar, né? Mas eu posso dizer com toda clareza, foi muito grande a mudança.
e os pastores que passou por essa igreja, né? Cada um tem sua parcela de contribuição e outros que virão, né? Eu sei que o Senhor vai usar para ter essa mudança na obra, na igreja, né? Então isso é muito gratificante. A gente, quem passa aqui hoje vê essa igreja, não sabe qual que foi o começo, né? Então eu acho assim, ó, que tudo que hoje, eu sempre falo, o que fica guardado numa história? É fotografia. Se tivesse aproveitado mais, lá no passado, no começo, tivesse tirado bastante foto, hoje teria um acervo muito bacana do que foi o começo da Sexta Igreja e hoje do que ela está, né? Promessa é dívida. Como é que é, Valdo? Promessa é dívida. Almir, qual que é a sua função aqui? Explica pra mim. Recebemos um convite para visitar a igreja, porque eu já tinha um cunhado que pertencia à igreja aqui, e eu estava com uma cunhada, minha cunhada estava com problema no casamento, e esse cunhado convidou ela para vir, né? E ela só viria se a Valdete viesse junto. E aí foi quando a gente veio, porque eu tinha um casamento exemplar, né? Muito bom, aquele verdadeiro túmulo caiado, e pegamos e viemos, né? Porque nosso casamento tinha aparência, né? E só que eu tinha um problema. Não é que eu não gostava de crente. Os crentes estavam certos para lá e eu estava certo na minha concepção de vida, né? Na religião que eu frequentava. E quando veio, eu ouvi a palavra, e quando eu fui tocado pela palavra, eu entrei de um jeito e saí de outro, verdadeiramente convertido, e foi quando eu senti o que era um novo nascer. A certeza que meu nome estava escrito no livro da vida foi no dia. Isso aí foi em junho de 94. Eu estava com 31 anos e agora eu fui batizado no 9º aniversário da igreja, e agora a igreja está fazendo uns 40 anos, já fazem 31 anos que eu estou aqui. Olha, completamente feliz, assim, não porque tudo vai bem, muito pelo contrário, as dificuldades são muitas, mas a graça do Senhor me basta. Quero continuar pela graça de Jesus, quero continuar e quero ser tratado pelo Senhor, porque tem muita coisa, quanto mais crescemos na fé, assim, mais dificuldade na carne encontramos, mas no espiritual temos que lembrar que estamos assentados com Ele na região celeste. Quando lembramos disso, é que o nosso coração tira todo o peso o cristianismo para de ser um peso e vivemos pela graça. Olha, ela realmente não é uma pessoa, mas eu quero dar parabéns, que foi a primeira igreja evangélica que eu entrei, e eu fiquei e permaneço, e não tenho intenção de sair de jeito nenhum, porque no dia da minha conversão, o pastor que não me conhecia, ele falou assim, ó, você vai ser uma bênção nessa igreja, e ainda não alcancei isso, eu preciso melhorar. Na realidade faz 31 anos que nós estamos aqui na Igreja Batista Boas Novas, né? E temos também 31 anos de Dourados. Então a gente saiu de São Paulo, da capital, e veio aqui para o 4º plano.
Então a gente mora na mesma casa até hoje, né? Então são 31 anos. Ainda ficamos alguns meses tentando procurar uma igreja, mas eu falava para a Esther, falava assim, amor, tem uma igreja tão perto, vamos lá, né? Diga-se de passagem, a igreja ela sempre foi um celeiro de formação de pastores. Formamos muitos pastores, né? Iam para o seminário, vários seminaristas, que muitos não estão mais em Dourados, né? Saíram para fora. Mas o que é interessante é que a igreja sempre foi um celeiro de obreiro, né? E continua sendo, né? Como a última fala que eu lembro do nosso pastor Emerson, né? Falou assim, que a nossa liderança, ela vai sair daqui. E aí os nossos filhos, né? Tanto o André como o Arnaud, eles batizaram aqui, o pastor Francisco batizou aqui, né? Eles eram crianças, né? Batizaram aqui, na época, acho que as crianças tinham, não sei, as crianças se batizavam mais cedo. Então eles se batizaram com 7 anos. O André, ele vem de vez em quando na igreja, que é o nosso filho mais velho, mas o Arnaud e a Adri, né? Que eu chamo a Adri às vezes de nossa filha, né? Acabou sendo criado aqui. Foram criados aqui. A Adri acho que é até mais antiga do que eu na igreja. Do que o Arnaud. Né? E agora a gente vai ver que o Arnaud e a Adriana são liderança do Ministério de Família, são evangelistas e vão ser ordenados também agora a pastores, né? Então isso é um privilégio, né? De pegar pessoas que foram batizadas na casa, que começaram pequenininho e uma formação que teve e se torna pastor da igreja. Ou seja, é um legado, é uma história, né? Eu tô aqui desde 87, que é o ano que eu nasci praticamente, né? Então desde o início, né, poucos anos de BBN eu já congregava aqui com a minha família. Aqui nós nos conhecemos, aqui nós aceitamos Jesus, nos batizamos, nos casamos através da vida do pastor Francisco, congregamos com a nossa família também. Aqui tivemos os nossos filhos e aqui nós temos aprendido a caminhar com Jesus e desenvolver no ministério. Servimos com tantas pessoas, tantos queridos que já estão com o Senhor. E aqui nós queremos, né, pela graça de Deus, continuar servindo até que Ele venha. E para a gente é uma honra, um privilégio poder servir, né, a todos os irmãos, servir essa igreja e estamos sendo ordenados a pastores agora. Então para a gente é uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade, mas tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. E você, IBBN, família IBBN, parabéns neste dia, que Deus continue abençoando a sua vida e as nossas vidas, para a glória de Deus. Parabéns, IBBN, parabéns, irmãos, por esses 40 anos de história, por esses 40 anos de lutas, mas também de muitas vitórias. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui nesse preparativo para comemorar os 40 anos da IBBN, né? Muito feliz, sabendo que nós chegamos aqui lá por meados de 94, 95, e de lá para cá Deus tem feito muita maravilha em nossas vidas, tanto profissional como na minha família, meus filhos todos nasceram, cresceram aqui na igreja, né? E a gente vê a bênção que tem sido. E durante esse período todo a gente passou por muitas lutas, muito trabalho, a igreja passou por altos e baixos, né? Numa dessas altos e baixos, né? Um certo dia estava eu e o pastor Francisco sentado no primeiro banco da igreja ali, eu bastante preocupado, porque nós tínhamos passado por um problema com outro pastor, e a igreja bem caindo. E eu, preocupado, falei com o pastor Francisco, falei, pastor, e agora? Né? Daí ele me olhou, assim, bateu na minha perna e falou, irmão Toninho, não se preocupa não. Se essa porta aqui foi Deus que abriu, ninguém vai fechar. E se não foi Deus, não adianta nós espernear aqui que não vamos segurar aberta. Aí eu olhei para ele e falei, sim, mas vamos fazer o quê? Ele falou, vamos orar. Vamos só orar.
que é o que Deus pede para a gente fazer. E foi um período de bastante oração, bastante luta. Nós tínhamos acabado de comprar aquela chácara lá para a igreja, né, e vinha passando por dificuldades. Aí eu obedeci, falei, vamos orar. E impressionante que naquela semana mesmo, né, tivemos contato com o pastor Emerson. Ele veio para cá para nos ajudar na quarta-feira, começou. E depois de uns 30 dias nós fizemos um convite para ele vir tocar nossa igreja. Até no começo foi um choque, porque ele é da Assembleia de Deus, e nós batistas, né, ficamos meio assim. Mas ali eu pude perceber que aquela palavra do pastor Francisco, que falou que se foi Deus que abriu a porta, não importa, ele ia trazer quem ele quisesse para tocar nossa igreja, e a igreja ia prosperar. E em cima daquela palavra lá eu descansei, e o pastor Emerson veio, e a igreja cresceu, e foi uma bênção. E estamos aí, agora com o pastor Joseph, 40 anos de BBN, e eu continuo naquela palavra. Se foi Deus que abriu, ninguém fecha essa porta. Ninguém. Nós iremos desfrutar das bênçãos do Senhor aqui na nossa igreja. Amém? Olá, queridos. Eu quero convidá-los a participar das celebrações dos 27 anos da Igreja Batista Boas Novas. Nós que estamos localizados à Rua Manuel Hasselem, 1205, no quarto plano. Teremos também como orador, vindo da cidade de Loanda, no Paraná, nosso querido amigo pastor Emerson Feitosa. Então você que me assiste, você é nosso convidado especial. Vai ser uma satisfação muito grande recebê-lo lá. Na verdade, o nosso encontro com a Boas Novas, ele se deu no ano de 2008, se eu não me engano. Nós fizemos aqui a primeira cruzada evangelística, né? Nós fizemos uma conferência e a gente veio para cá. De lá, assim, foi amor à primeira vista, porque a gente passou a ajudar o pastor Francisco a cuidar da igreja aqui. E houve uma época que o pastor ficou sem pastor aqui, estava só ele sozinho, e nós vínhamos de Loanda toda quarta-feira. A gente vinha de Loanda, o Emerson pregava e depois a gente retornava para Loanda novamente no mesmo dia, porque tinha que estar lá no outro dia cedo, né? E a gente retornava. Então a gente passou assim a fazer parte da Boas Novas muito antes da gente vir para Boas Novas, né? Eu acredito que a Boas Novas já começou a entrar no nosso coração há algum tempo. Quando a gente chegou aqui, antes de nós chegarmos, quando o pastor Francisco nos fez o convite, a gente sentiu assim, que era algo muito do Senhor, porque o pastor Francisco também já fazia parte da nossa história. Eu nasci na Igreja Batista, né, na primeira Igreja Batista, e o tanque batismal que eu batizei foi construído pelo pastor Francisco. Então, e o pastor Francisco, no ano de 1975, foi batizado com o Espírito Santo. Era o mesmo ano que o Emerson nasceu. Então eram muitas coincidências, cristocidências, não é nem coincidência, né? Cristocidências. Então a gente viu que realmente havia um projeto de Deus, um propósito de Deus. E quando nós chegamos aqui, nós fomos recebidos como filhos pelo pastor Francisco, né? A gente entendeu que era um propósito do Senhor. O pastor Francisco fez questão de nos trazer, foi uma resposta de Deus para o pastor Francisco para nos trazer, né? Ele nos acolheu como filhos, e a gente já veio entendendo que nós estávamos vindo porque a Bíblia diz assim, que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então a gente já veio entendendo que era uma igreja que já tinha nascido, né? A igreja de Loanda nasceu conosco, mas a igreja daqui o pastor Francisco já havia semeado. Quando nós passamos a permanecer aqui, a gente entendeu que a gente estava aqui para quê? Para se fundamentar em Deus e para buscar água. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então a gente precisava de água para que essas sementes elas florescessem nesse lugar, entende? Então a gente já veio com esse objetivo. E aí quando nós chegamos e passamos a entender tudo, e o Senhor começou a usar o Emerson, a nos usar assim para trazer aquilo que vinha em equilíbrio com aquilo que o pastor Francisco já falava, né? A questão da missão,
né? O pastor Francisco sempre disse, essa igreja ela é uma igreja missionária, ela nasceu com coração missionário, né? Ela é uma igreja implantada pelo coração de Deus com coração missionário. E aí veio de encontro com a AMA, né? Que foram aí as sementes que o Emerson veio plantar dentro de um jardim que já tinha sido plantado pelo pastor Francisco, né? Aí ele trouxe a AMA, depois surgiu o Instituto Crescer, né? E o cuidado pastoral, tudo isso assim veio de encontro com aquilo que o pastor Francisco já havia plantado nesse lugar. Então a gente se sentiu muito bem acolhido, como filhos mesmo. Houve o tempo da maturação, houve o tempo da visão, das respostas do Senhor, porque tudo foi muito direcionado pelo Senhor, né? E a gente entendeu dessa forma. A gente já tinha tido muitas visões, muitos direcionamentos de Deus, mas aqui a gente também teve muitas experiências com o Senhor, né? E a gente está aqui realmente assim o tempo todo para servir. O Emerson sempre teve esse chavão, né? Amar a Deus servindo pessoas. E desde o início, desde a conversão dele, ele sempre foi dessa forma. Nosso ministério sempre foi, a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Amar a Deus servindo pessoas. Assim, quando eu vim para cá, assim, pessoalmente falando, eu saí de Luanda e eu deixei um ministério de mulheres já consolidado, né? E quando o Senhor me direcionou para cá, que eu vim para cá com o Emerson, eu tive que começar a orar, eu tive que ter o tempo da espera, respeitar a estação, para que novos brotos, né, nascessem nesse lugar. Então, o Ministério de Mulheres foi algo que me envolveu assim de corpo inteiro aqui nesse lugar. Ver mulheres desabrochando, sendo curadas, sendo usadas para curar outras mulheres, florescendo, né? Como eu vejo hoje as mulheres assim, e eu sei que elas vão chegar em lugares que eu jamais imaginei que chegariam, né? Então isso assim marcou a minha vida pessoal mesmo, acabou ela sendo marcada por conta disso, por conta desse propósito, né, com mulheres. E foi tão natural, foi tão harmônico, foi tão lindo o que Deus fez, sabe? Então isso me marcou bastante. Eu acredito que o Emerson ele tenha sido marcado, assim como eu fui marcada, assim como os meus filhos são marcados, pela questão da missão, da igreja abraçar a missão com um coração tão, sabe, tão inteiro. Né? Essa igreja ela sempre respirou missão, tudo que fez foi em torno de missão. Então esse amor por almas, esse amor pelas pessoas, passar a amar as pessoas da maneira como essa igreja ama, isso eu tenho certeza que provavelmente, se eu fosse perguntar para o Emerson, ele diria, né, a missão, né, a maneira como a igreja, porque a igreja passou a abraçar a missão em tempo integral, né, então isso realmente nos marcou muito. E hoje marca a vida dos nossos filhos e marca a vida da igreja e dos discípulos que ele deixou, né, e que vão continuar, eu acredito, que aquele propósito que o Senhor já plantou aqui há algum tempo, nesses alicerces, né, e que nós tivemos a honra de um dia regar. Dia 17 de outubro de 2023, acho que mudou tudo para muita gente. Viver nas mãos de um Deus soberano é saber entender que tudo está nas mãos, no controle e na vontade dele. Mas às vezes entender isso é bem difícil. E aquele dia foi um dia muito difícil. A igreja, ela não se sustenta sobre pessoas, ela se sustenta sobre Cristo. Ele é o fundamento. E é Ele que garante que mesmo em momentos como esse, ela permaneça em pé. E aquele dia foi um dia que eu tive muitas dúvidas. E todas elas eu coloquei de joelhos aos pés do Senhor. Como que a gente poderia continuar prosseguindo sem alguém
que nos últimos 10 anos havia inserido tantas coisas nos nossos corações, sem o meu pastor e discipulador pessoal, pastor Emerson, sem tantos projetos e planos que a gente tinha pensado, mas na verdade você, quando vai aos pés do Senhor, você entende que os planos de Deus ocorrem porque é um Deus soberano, é um Deus poderoso. No dia 5 de novembro, então, mediante o convite da igreja, recebi porque tinha sido preparado para aquele momento. E segundo a direção do Senhor, recebi o encargo, o privilégio de me tornar pastor, junto com os demais pastores que ombreiam comigo essa obra, desde o dia 5 de novembro de 2023. E é desafiador. Acho que não tem uma vez que eu não ajoelhe diante de Deus, que eu não esteja pensando, Deus, por quê? Oh Deus, tem tanta gente melhor. Mas na verdade isso é diminuído por duas coisas. A primeira é entender que Deus sempre utilizou o improvável para fazer a sua vontade. Quanto mais esvaziado de nós mesmos, mais cheios de Deus nós podemos ser. Mas a segunda coisa é que Deus não me deixou caminhar sozinho desde então. Eu caminho, eu e a Adriana, por isso falo nós, sempre amparados por um grupo de pastores trabalhador, amoroso, cuidadoso, um grupo de pastores que cuida da igreja e que cuida entre si um dos outros, de um grupo de obreiros que desde o primeiro dia, eu me lembro da primeira reunião que nós tivemos, precisando trocar telhado da igreja, precisando pagar terreno em menos de 2 meses, mas um grupo de igreja diz, vamos pela fé, nós vamos vencer, e nós estamos vencendo. Por isso que eu amo a Cristo, mas eu amo fazer parte desse corpo, e para mim sempre vai ser um privilégio poder de alguma forma ser instrumento de Deus na vida desse corpo. E saber que há uma troca constante. Quando eu acho que eu não vou conseguir, é esse corpo que me levanta. Quando alguém do corpo acha que não vai conseguir, é meu papel estar lá, meu papel estar lá para levantá-lo. E agora o que eu espero? Eu espero um povo que ame a Jesus com todo o coração. Espero que não seja uma igreja de ativistas, como não tem sido, mas uma igreja de pessoas que amam Jesus Cristo, que serve como expressão de adoração, que vem cultuar como expressão de louvor, que não bate ponto, que não tem obrigação com a casa de Deus, mas que ama a presença de Cristo Jesus. O que eu espero é uma igreja que continue sendo acolhedora, que um dia, como o pastor Emerson e a pastora Angélica me acolheram, a minha família, nos abraçaram e foram instrumentos de Deus para nos curar, e hoje eu faço isso com outras pessoas, junto com toda a igreja, que a gente continue sendo uma igreja acolhedora, uma igreja que ame as pessoas, uma igreja que cresce, que adquire terrenos, que faz construções, faz obras, que cresça, mas com uma perspectiva. Tudo isso é para acomodar um povo que tem prazer em acolher, em dar um abraço, e nós somos uma igreja de muitos abraços, uma igreja que vive o reino de Deus. Que nós possamos, até que Ele venha, continuar amando a Deus, amando pessoas e servindo a Deus através do serviço a cada uma das pessoas que Deus colocar ao nosso redor. Eu amo Jesus, amo servir a Jesus e quero ir para o céu com toda essa igreja. Ele está vindo. Eu creio e nós iremos juntos para lá.